Eu vi ali, quando eu tava organizando o meu quadro hoje, e eu organizei antes da gente começar, né, porque não vai ficar tão bonitinho se eu fizesse assim na hora, né, ia ficar uma bagunça. Então, como são muitas informações, eu comecei, já organizei, pra hoje estar passando pra vocês essa explicação, que é uma explicação que eu gosto muito de dar, porque é parte do nosso processo de autoconhecimento, né, gente? A gente se empoderar, né, ter conhecimento sobre os nossos processos, como a gente chegou até aqui, né, qual foi o processo que nos fez chegar até aqui, o que é esse processo adaptativo. Isso ajuda muito as pessoas, os clientes, a se empoderar. E o que acontece? Eu tive que deixar meu celular ao contrário. Por quê? Porque senão a imagem ficava ao contrário se eu colocasse ele de frente pra cá, né? A imagem ficava ao contrário. Então o que eu fiz? Coloquei o celular ao contrário e deixei aqui meu computador, tá? Meu computador então tá aqui, onde eu vou estar lendo aqui os comentários de vocês, tá bom? Já é dia de terapia! É verdade, semana passou voando, né? E aí eu vou estar lendo comentários de vocês aqui. Eu percebi já que chega um pouquinho atrasado, tá? Então vai ter um pouquinho de delay entre os comentários de vocês e entre o que eu vou estar conversando aqui com vocês. A voz vai chegar aí talvez bem antes do que o comentário de vocês aqui. Mas, gente, é isso, né? O que importa é a intenção, é que a gente busque meios de estar se comunicando. Esse mês, hoje, né, começou o Setembro Amarelo, que é um mês mundial de prevenção ao suicídio, né, que é talvez a doença, né, o adoecimento mais grave, né, da saúde mental e emocional, é quando uma pessoa chega ao ponto de desistir da vida, onde aquelas dores já estão muito contaminando a vida dela, ela já não consegue mais ver saída. Então é um mês onde a gente fala muito sobre saúde mental, saúde emocional, sabe, de forma amorosa, cuidadosa. Então eu decidi dar essa aula, que é uma das... Eu vou dar outras, né, algumas aulas práticas que eu acho que é muito bom poder compartilhar com vocês. Acho que ajuda muito no processo de autoconhecimento, como uma forma de estar me doando aí nesse mês, né, de Setembro Amarelo, e poder estar dando mais autoconhecimento, apropriação, incentivar a busca de ajuda a partir da autocompreensão. Tá bom, gente? Então vamos começar a live de hoje. Eu não vou conseguir, né, tá acompanhando tanto, né, eu já não consigo falar e ler, vocês já me conhecem, né, eu já não consigo falar e ler quando eu tô dando a live. Mas agora que ainda tá aqui no computador, vai ser um pouco mais difícil, mas de tempos em tempos eu dou uma paradinha pra ler, tá bom? E eu vou tentar fazer essa explicação um pouco mais rápida, talvez em uns 40 minutos, pra depois a gente ter um tempinho aqui pra bater papo, tá? Vai ter a participação dos gatos, como sempre. O Zezinho já tá se aproximando ali. Então vamos lá, gente. Entender melhor esse quadro cheio de informações. O que significa esse tal de processo adaptativo e de sobrevivência? Bom, antes de eu começar a explicar o processo, eu queria primeiro explicar que esse processo, né, essa forma de explicação, na verdade, se iniciou com Teresa Gaioso e um grupo de psicólogos que a gente tem aqui em Brasília, que a partir da experiência e de todo o estudo e conhecimento, né, desenvolveu vamos dizer assim, né, um processo, uma sequência do que acontece, né, na nossa vida até a gente chegar nesse eu falso que a gente chama de eu adaptado, que é muito de como nós nos reconhecemos na vida, né? A partir do processo terapêutico a gente começar a questionar esse eu adaptado, a gente começar a ver que muito do nosso adoecimento, do nosso sofrimento emocional e mental tá aqui. Então, eles começaram a desenvolver esse processo, né, esse projeto, e então o meu processo de adaptação é um processo já adaptado ao processo deles. Então, assim, o processo que eles fizeram é um processo um pouco mais longo e eles chamam de processo de criação da máscara, né? E aí vocês vão estar entendendo um pouquinho aqui também o que é a máscara. Eu chamo de processo de adaptação, de sobrevivência, porque é um nome que faz mais sentido pra mim, né? E fiz aqui um ajuste para que fosse uma coisa mais simples, ainda mais didática, tá bom? Então é como faz sentido pra mim a partir dessa referência maravilhosa que é Teresa Gaioso, né? Ana Paula Ricarte, Cedro na minha vida, tá? Que são os psicólogos que foram verdadeiras inspirações na minha vida, tá bom? Então depois dessa explicação vamos começar. O que é, gente, processo adaptativo, né? Que a gente também pode chamar de processo de sobrevivência. Bom, processo adaptativo fala sobre um processo, né, que todos nós passamos quando a gente nasce,
que é um processo de se colocar na vida. Então, assim, a gente nasce e existem várias regras sociais, existem várias ordens familiares que vão fazendo a gente se ajustar, ou seja, se modelar para viver aquilo, para fazer parte daquilo, né, para sobreviver aquilo. Então, assim, cada um de nós tem a sua história de vida, cada um de nós tem as dores, tem as famílias, né, vivem de formas muito diversas, né? Então tudo isso vai nos impactando, né? Afinal a gente está ali no primeiro momento da vida, que é a infância, então a gente ainda não tem referência de nada, a gente não tem um senso crítico, a gente vai passar por esse processo. E aí hoje vocês vão entender, né, que esse processo que vai fazendo a gente se alienar cada vez mais do nosso eu autêntico, cada vez mais da nossa essência, onde a gente fica adaptado ao mundo, ao outro, com uma codependência do externo, o que muitas vezes faz com que a gente não encontre mais saídas internas, gerando depressão, ansiedade, enfim. Então eu vou estar explicando isso com calma hoje, tá? Qualquer dúvida vocês podem mandar aqui, vai ser um prazer tirar essas dúvidas de vocês. E eu espero que isso traga mais luz à mente de vocês, mais autocompreensão, que é a intenção da live, tá bom, gente? Então, quando a gente fala tanto de adaptação quanto de sobrevivência, a gente já tá falando daquilo que não é autêntico, né? Ou seja, a adaptação fala sobre eu abrir mão de partes da minha essência, né, para me adaptar àquele ambiente, que exige de mim uma partezinha só de mim, que me incentiva e me acolhe em um pequeno aspecto, né, da minha humanidade, não no eu inteiro. E é essa condição de vida, né, condição de amor que a gente vive, onde a gente tem que estar o tempo todo se adequando ao externo, que faz a gente adoecer, já que muitas vezes essa conexão com nós mesmos está distante e rompida, tá bom? Então eu vou ler aqui a frase pra vocês, que eu sempre leio no início. Podem ir participando, tá, gente? Que eu tô aqui de olho em vocês. Boa noite, muito bem-vindo. Vamos convidar o pessoal, que hoje a explicação vai ser muito, muito, muito legal. Deixa eu só abrir aqui as frases que eu separei pra vocês. Eu sempre gosto de começar e terminar a live com uma frase, né? Então, a frase pra começar é uma frase de Jung, que fala o seguinte: só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Então, parte do nosso processo de cura, né, gente, é o nosso processo de reencontro com a gente. E é muito disso que vai acontecer na terapia. O psicólogo não tá ali pra falar pra você o que você tem que fazer, né, qual é o certo, o errado, o bom e o ruim, porque a sua vida ela é individual e, veja, se ele fizesse isso, ele estaria de novo só te condicionando a um novo padrão, né? Então, o processo de terapia é um processo de reencontro, de reconexão, aonde o seu sentimento, a sua necessidade, as suas capacidades estão presentes, têm um peso na sua vida, onde você está verdadeiramente presente na vida e não só sobrevivendo, né, se adaptando e reagindo, né? Então esse reencontro é o que vai gerar pra gente resiliência, saúde, autoestima, né? É o que vai ajudar a gente a lidar com as situações de crise como uma circunstância, né, e não como um destino, né? Inclusive, acabei de postar live, tá, de terça-feira sobre destino. E é isso que a gente vai entender melhor hoje, tá bom? E aí vocês, no fim, né, vou explicar um pouquinho pra vocês como é esse processo de reencontro, tá bom? Então não deixem de assistir, fiquem até o final. Vai convidando todo mundo e vamos começar a explicação. Bom, eu vou ter que sair um pouquinho do vídeo, tá, gente? Pra vocês poderem ver essa parte aqui do quadro. Então, bom, a gente começa, né, a gente nasce na vida com o primeiro eu. Aqui vocês vão ver que nesse processo adaptativo, a gente passa por 3 momentos do eu, né, e por 2 processos, tá bom? Então, esse primeiro momento do eu é o que a gente chama de eu autêntico. Por que o eu autêntico? Porque a criança, quando ela nasce, ela está em contato com sua essência, né, com a sua humanidade inteira. Então, a criança, ela está em contato com as emoções, ou seja, tristeza, raiva, medo, alegria, todas essas emoções, a criança tem contato. Só você pensar agora numa criança. Ela não expressa suas expressões, então ela sente e expressa essas emoções de forma muito clara, né? Ela está em contato com as capacidades de forma ampla, ou seja, a criança ela diz sim, ela diz não, né? Ela ajuda, ela não ajuda, ela tá na sua amplitude, né? Aqui ela tá vivendo o seu eu inteiro, tá? E ela tá em contato. E aí, gente, a gente precisa entender a essência e o momento, né? Que é um momento muito especial da nossa vida, que é a infância. É um momento único, né? A gente nunca mais vai ter aquela mesma vivência. Porque o mundo infantil é muito diferente do mundo adulto.
Então, às vezes, até pra gente compreender aquilo, às vezes a gente, enquanto adulto, fala assim, ah, mas aquilo que aconteceu comigo foi besteira. Imagina se aquilo ali de alguma forma me feriu. Ou então, ah, eu chorei porque era bobo, porque era fraco, porque era... Não, gente, o mundo infantil, a forma que a criança sente o mundo é totalmente diferente do mundo adulto. Por quê? Porque a criança, ela tem uma real dependência, né? A criança, ela realmente depende emocionalmente, fisicamente, daquelas pessoas. Ela tem ali, ela tá buscando ali uma verdade, ela ainda não sabe, né? Ela ainda não tem autonomia de se guiar, né? Ela não tem formas de defesa, ela não tem filtro, né? Então ela tá ali muito refém. Então, um não, um grito, né? Você é burro ou você cala a boca. Essas falas são muito mais doloridas e marcantes para uma criança, tá? Então é muito importante a gente entender o mundo infantil pra gente não ficar desqualificando, né, as nossas dores infantis como bobagem, besteira. Você hoje adulto tem muito mais recursos, né? Hoje você tá muito mais seguro, se sente muito mais seguro na vida do que uma criança, com certeza, né? E a gente tem que confiar de que a gente não escolhe autenticamente, né? A gente não é autenticamente uma pessoa adoecida, sofrida. E isso é parte do processo de sobrevivência, é parte do processo de adaptação, é parte do processo de dor que a gente vive na vida, tá bom? Então, uma coisa que está muito presente na vida da criança são as necessidades. Então, a criança, ela tem uma necessidade, a gente já tem enquanto adulto essa necessidade, mas a criança, ela tem muitas vezes mais essa necessidade, que é a necessidade de pertencimento. A criança, ela precisa se sentir parte daquele meio, parte daquele circuito, parte daquela família, parte da sociedade. É muito importante. Pensa assim, né? Se o adolescente ele ainda tem isso muito forte, né? Quantas vezes o adolescente se coloca em situações enrascadas, situações destrutivas, ainda, né, por ter muito essa demanda do pertencimento. Imagina uma criança. Então a criança, ela tem muita necessidade de pertencimento, isso gera segurança para ela, gera o sentimento de que ela é importante, de que ela está segura. Ela precisa muito ela tem muito uma necessidade de aceitação, que aqui fala sobre esses aspectos emocionais, ou seja, ela ser aceita, né, na sua essência, nas suas emoções, nas suas expressões, nas suas necessidades, né? Isso ser acolhido pelo mundo e pelas pessoas que estão ali com ela é muito importante para ela. Vai dando para ela um filtro do que ela pode desenvolver e o que ela não pode, né? E ela precisa muito de confirmação, né? Ou seja, de incentivo, né? De potencialização, de uma fala de que ela é capaz, né? De um acolhimento das escolhas e das atitudes dela, né? Então, crianças que vivem em lares muito críticos ou muito super protetores, né? Tem essas capacidades reprimidas, né? Tem essa capacidade do fazer, do agir, né? Do escolher reprimido. Inclusive, gente, eu tenho uma série falando sobre as carências, né? Então tem a carência de aceitação, a carência de confiança e a carência de amor. Porque tudo isso aqui se resume à necessidade da criança de ser amada, tá? Então lembrando que a criança, ela tem uma dependência, uma condição infantil que gera uma dependência emocional. Então a gente não pode ficar aqui comparando, né, o nosso sentimento atual com o sentimento infantil, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Vocês podem ir participando aqui, tá? Se quiserem mandar pergunta, qualquer coisa. Então tá bem. Então esse, gente, é o eu autêntico, né? É como a gente vem pra vida, né? Então a gente vem pra vida em contato com toda a nossa essência humana. E o que acontece? A gente passa pelo nosso primeiro processo de repressão, que é o que a gente chama de repressão externa. Basicamente é o quê? São repressões sociais e familiares. Então esse é o primeiro processo. É claro que isso acontece de forma contínua, não é um único momento na vida, né? É durante algum tempo na vida você vai vivendo essa repressão externa. Onde socialmente, né, nós temos repressões parecidas a partir do gênero, a partir da idade, a partir, enfim, né, da sexualidade. Tem algumas repressões aqui generalistas, né, de quem devemos ser. Então aqui essas repressões sociais, né, gente, já elimina muito parte da nossa subjetividade. Então assim, se eu sou menina, eu não posso gostar de carrinho, eu não posso gostar de lutinha, eu não posso de... Então aqui já tira muito da nossa essência, porque a gente tem que estar ali em contato mais com o que é geral do que é essencial, subjetivo, né? E tem também as repressões familiares, que são repressões subjetivas no sentido de cada um tem sua família, cada um tem sua história de vida, né? E cada família impacta a criança de uma forma diferente. Às vezes, numa mesma família, a criança é impactada de forma diferente. Às vezes, numa mesma família,
um irmão é tratado de um jeito, ou é incentivado para ter uma certa função na família, e o outro ter outra função na família. Então, às vezes, mesmo diante da mesma família, aquelas crianças vão viver aqueles impactos familiares, de quais são as regras familiares, de quais são as proibições, as repressões, né, os valores, tudo isso vai impactando a criança, né, de forma subjetiva, aonde ela vai aprendendo, então, como ela deve estar na vida. Então, veja, aqui vão ter valores sociais que vão começar a me... Gente, desculpa, perdão. Pronto, voltou. Onde é que parou, gente? Me falem aí. Onde é que parou? É porque tava travando porque a internet... Agora que eu vi que a internet não tava no lugar certo. Bom, então vamos voltar para a explicação e aí a gente vai... vou voltar um pouquinho, tá? Então veja, esse eu autêntico começa a ser reprimido aqui por esses valores sociais, ou seja, o que é esperado da gente socialmente. Desde muito criança a gente já começa a ser bombardeado com esses valores sociais, com o que é esperado, né, da nossa humanidade. Então aqui a gente já começa a reprimir muito da nossa subjetividade, do nosso eu autêntico. E vem aqui os mandatos familiares, a partir de quais são os valores, as proibições, as repressões de uma família, né? A gente vai desenvolver aqui algumas proibições, repressões, né? Então, por exemplo, existe o mandato do não confie, que é um mandato onde a gente aprende que as relações não são confiáveis, às vezes por uma referência, né, ali, como aqueles adultos se tratam, né? Eles se tratam de forma amorosa, construtiva, eles se tratam de forma destrutiva. Ou como eu sou tratado, né? Aqueles adultos ali, eles estão me protegendo, me guiando, né? Me qualificando, ou eles estão me agredindo, né? Me punindo, me reprimindo. Então isso pode gerar, né? Um mandato de não confie, um mandato de não fale, não expresse, né? Então muitas crianças têm as suas falas bem reprimidas, ou porque os adultos estão muito ocupados fazendo outras coisas, né? Ou porque elas são ridicularizadas com as coisas que elas falam, né? Não são acolhidas. Pode ter também um mandato de não se mova, né? Então, às vezes, uma família é muito repressiva, então a casa tem que ser muito quieta, muito fria, né? E aí as pessoas não podem conversar, tem que ser sempre muito silêncio. Enfim, gente, tem diversos mandatos, várias regras, né? Que a gente vai aprendendo e repressões que a gente vai aprendendo a partir dessa vivência, desse circuito familiar, onde cada um tem o seu, e aí, gente, isso aqui é uma coisa terapêutica, a gente tem que olhar e a gente só vai conseguir encontrar, né, essa consciência a partir de uma terapia, de um processo de autoconhecimento, tá bom? E o que que acontece? Essas repressões externas vão ensinar pra gente o início de uma dicotomia, que é o quê? A gente vai começar a se dividir. A gente vai começar a se desconectar da gente e se dividir. Basicamente o quê? Em bom e ruim. Ou seja, a gente vai aprender que algumas capacidades, algumas emoções, algumas expressões são aceitas dentro dessa sociedade, dentro dessa família, e que outras não são aceitas, né? Que outras são desqualificadas e me deixam em risco dessas necessidades aqui. Me deixam em risco de ser aceita, né? De ser confirmada, de receber amor. Então, logo, a gente vai começando um processo de dicotomia, de separar da gente, né? Ou seja, a gente pega a nossa humanidade e divide em duas partes. Uma pode e outra não pode. Então aí já inicia o processo de adoecimento emocional, né? E é importante entender, gente, que o bom e ruim é diferente do saudável e do destrutivo. Nem sempre o que a sociedade coloca pra gente como bom vai ser saudável. E nem sempre o que a sociedade ou a família coloca como ruim vai ser destrutivo. É diferente. Isso são regras externas. Não tem a ver com uma decisão. A gente só sabe o que é saudável e destrutivo a partir de uma decisão interna. Percebe? Veja, se eu só sei dizer não, se eu sou uma pessoa egoísta, obviamente em algum momento isso vai ser destrutivo, né? Isso vai ser destrutivo, por mais que lá na minha casa eu tenha aprendido. Você sempre tem que dizer não, né? Viva pela escassez, diga sempre não. Cuide de você, sobreviva você e não dê nada pro outro, né? Óbvio que isso em alguns momentos vai ser destrutivo. Assim como se eu aprender a só dizer sim, ou seja, de que eu sempre tenho que estar disponível pro outro, de que a necessidade do outro é sempre mais importante do que a minha, de que para eu ser amado, ser aceito, eu preciso dar pro outro, né? E sempre dizer sim, isso também em muitos momentos vai ser destrutivo. Então a saúde está na decisão.
Quando a gente começa um processo de dicotomia, a gente começa a reprimir uma parte da nossa humanidade, a gente vai ficar condicionado, a gente vai estar adaptado e não inteiro e autêntico. Por isso inicia-se aqui um processo destrutivo. Então, esse bom e ruim não está relacionado com saudável e destrutivo, está relacionado com repressão. Repressão. Então, o que a família e a sociedade espera de mim é o que eu vou entender como bom. E o que a família e a sociedade reprime em mim é o que eu vou entender como destrutivo, como ruim. O que muitas vezes vai se tornar destrutivo, porque às vezes eu preciso me proteger, às vezes eu preciso colocar limite, às vezes eu preciso expressar minha raiva, que pode ser colocado como ruim familiarmente, né? E aí eu fico sem partes importantes de mim vivendo uma vida destrutiva. Então aqui inicia-se o processo, gente, que a gente chama de máscara e sombra, que é o quê? Máscara vai ser esse eu falso aqui no fim das contas, é a pessoa que eu vou aprender a ser, né? E sombra tem a ver com essa parte, essa essência de mim reprimida. E aí muita gente acha assim, né, que a sombra é só coisas que são socialmente negadas. Não, gente. Você pode, por exemplo, aprender na sua família de que você não é inteligente. E aí você simplesmente reprime a sua inteligência, deixa ela aqui na sombra, você acha burro. Vive com a máscara do burro. Eu sou burro, eu não dou conta das coisas. Quando que isso vai ser construtivo? Não vai. Isso é extremamente destrutivo. Então, entenda, né, que aqui nesse primeiro processo, a gente começa a aprender um monte de condições de amor. Quer dizer o quê? Você só vai ser amado e aceito se você for isso, se você for aquilo, se você não sentir isso, se você não expressar aquilo, se você não... Então essas repressões, essas regras faz com que a gente se desconecte da gente e fique muito mais focado no outro, no mundo. E aí inicia-se, né, gente, o adoecimento emocional e as relações codependentes. Então o que acontece depois desse primeiro processo aqui de repressão externa? A gente chega no segundo momento do eu, que é o que a gente chama de eu ferido. O que é o eu ferido? É aquele momento em que a criança vai entendendo, né, que ela vai sentindo muita dor e medo e que ela vai entendendo que ela é desajustada, ou seja, que partes da sua autenticidade não são coisas boas, né, de que ela não pode ser autêntica, ou seja, ela é desajustada. Ela tem o medo de não ser amada. Então veja, Dri, se essas coisas são tão ruins, por que a nossa criança topa, né? Por que a nossa criança se adapta a isso? Primeiro, porque ela não tem uma capacidade de filtrar isso, de questionar isso, né? E segundo, né, porque ela tá muito ainda na dependência. Ela quer a aprovação de qualquer forma. Imagina, se a gente enquanto adulto, né, gente, quer e deseja muito a aprovação, a aceitação das pessoas, né, se a exclusão, se a rejeição é uma coisa tão dolorosa hoje na nossa vida, você imagina para uma criança. Muito mais doloroso. Então, ela topa esse processo adaptativo. Ela quer ser reconhecida e ser aceita pelo outro e ela topa começar a reprimir partes da humanidade dela, ela topa abrir mão do eu autêntico para poder, então, ser o que é esperado e ela receber o amor, a aceitação e a confirmação que ela precisa, tá bom? Então, veja, duas neuroses se desenvolvem a partir desse eu ferido. Um deles é, há algo de errado comigo. Tem alguma coisa de errado comigo? Eu começo com um processo de auto-rejeição, auto-perseguição, né? Eu começo com um processo de alienação mesmo. Esse é um momento aqui, quando a gente está ferido, que a gente começa com um processo de rejeição, né? Eu não posso confiar em mim, eu não sou confiável. As minhas emoções, a minha essência, as minhas capacidades não são confiáveis. Então veja, gente, aqui já inicia de forma ainda mais evidente, né, o processo de adoecimento. Né? Eu não confio mais em mim, então vou estar o tempo todo me pautando em coisas externas. Vou estar o tempo todo recebendo a avaliação do que é fora, do que é externo, entende? Então, há algo de errado comigo e eu não sou confiável, são duas neuroses gerais, né, que todos nós vamos passar. A questão é que existem várias outras neuroses individuais, né, falsas verdades, a partir desse processo, onde a gente se sente muitas vezes ridicularizado, diminuído, inferiorizado, com medo de não ser aceito, né? Então, quantas vezes na infância a gente se sente extremamente frustrado, inferiorizado, ridicularizado? Muitos momentos, porque ali a gente está sendo, na paulada, né, adaptado, a gente está sendo moldado ali na paulada, né? Então esse processo aqui de neurose é um processo que pode ser muito longo, cada um tem que olhar, né, para sua vida, para sua história, para suas dores atuais,
né, para entender um pouquinho de quais as neuroses, quais essas falsas verdades, essas verdades adoecidas. Então, por exemplo, eu estava falando aqui do inteligente. A gente pode desenvolver uma neurose de eu não sou inteligente, eu sou burro. Eu não sou confiável, eu não tenho valor. Muitas e muitas neuroses vão ser desenvolvidas aqui na dor do eu ferido, tá bom? E quando a gente sente essa dor, a gente começa um segundo processo. Que aí entra em toda essa parte, né, gente, da responsabilidade, da gente entender que hoje não é mais o que fizeram comigo, é o que eu faço comigo. Porque isso é muito natural. Muitos momentos da terapia a gente vai perceber que a gente reproduz exatamente aquilo que um dia me feriu muito. Que você faz com você mesmo exatamente aquilo que um dia te feriu muito. E que às vezes você pode lembrar e ter raiva e ter tristeza, mas tá lá você reproduzindo. Que é o segundo processo, né, dentro desse processo adaptativo, que é o processo de repressão interna. Então, se antes falavam pra mim que eu era burro, agora eu falo. Se antes falavam pra mim que eu era desajustado, agora eu falo pra mim que eu sou desajustado. Se antes falavam pra mim que eu era bobo, hoje eu falo que eu sou bobo. Então, esse processo de repressão interna, né, se inicia ainda ali na infância, né, e é regado, né, gente, por alguns componentes que mantêm, né, esse processo de dicotomia, né, de uma parte de você é aceitável, que se torna máscara, outra parte de você é reprimida, que se torna sombra, né, o inconsciente. Então, veja, vergonha, toda vez que a gente sente vergonha, né, é porque provavelmente a gente está acessando algo que a gente não confia, que um dia já gerou dor expressar e acessar. E aí a gente fica com vergonha, que algum dia a gente foi ridicularizado, diminuído, inferiorizado. E aí a gente fica extremamente com vergonha. É algo que faz a gente ter medo, né, do nosso valor. Então, se eu pecar esse erro, sei lá, desde coisas pequenas do tipo, um erro de português, até coisas maiores como uma falha, né, no trabalho, ou ser pego na mentira, né, imediatamente vem a vergonha, né, como uma forma de manter esse processo de repressão, que acontece agora de forma interna. Culpa também é um processo, ajuda muito nesse processo, né, no manter a repressão, né, a culpa. Então, eu tô ali fazendo uma coisa por mim, aí eu tô ocupado porque eu sou egoísta, né, eu tô dando prioridade para uma necessidade minha, e aí eu tô ocupado, eu tô me dando coisas boas porque eu lutei para ter aquilo, mas eu tô ocupado porque outro fulaninho não tem aquilo, e aquela pessoa nunca buscou ter isso. Então a culpa, né, gente, é um processo, é um instrumento fortíssimo de repressão, de manipulação, de chantagem emocional. Quantas e quantas pessoas ficam numa relação destrutiva por ter culpa? Então o outro percebe que aquela pessoa é manipulável pela culpa e usa disso um tempão, gerando pra ela, colocando a culpa nela, falando que ela que não tá sendo compreensível, que ele que não tá sendo não sei o quê, que não. E aí a pessoa tá aqui morrendo de culpa, né? Mantendo essa autorrepressão, essa repressão aí aprendida, né, com a sociedade e com a família. E o terceiro instrumento, né, de repressão é o medo neurótico, que são exatamente essas falsas verdades que a gente vai desenvolvendo a partir da dor e do medo, né? Então, alguma coisa ruim vai acontecer na minha vida, né? Ninguém me ama, né? Então eu vou ficar sozinho, o medo da solidão, porque ninguém me ama, porque eu não sou bom o suficiente, né? Esse medo trágico, né, de que qualquer momento eu vou ser descoberto, né? A própria síndrome do impostor fala sobre um medo neurótico, né? Então, qualquer momento eu vou ser descoberto, eu não tenho valor, eu não deveria estar aqui. Vários medos neuróticos, né, gente, vai atrapalhar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa autenticidade, né, nessa reprodução de repressão que um dia a gente aprendeu e que agora nós mesmos fazemos, tá? Muito importante essa consciência, essa responsabilidade, para que a gente possa ter uma atitude diferente, né, hoje e resgatar aí a nossa criança autêntica, que é o que a gente vai estar falando no final da aulinha de hoje. Então veja, esses instrumentos de repressão, gente, mantém a nossa sombra, que é basicamente a alienação de partes da nossa humanidade, da nossa essência, da nossa liberdade. Entenda que o eu autêntico, ele tem liberdade, porque ele tem mais de uma opção de estar na vida. Já o eu ferido, né, e o eu falso, não, porque ele não se sente livre para ser o que ele precisa. Ele se sente condicionado. Ele toma as decisões por medo, né, e não por necessidade, e não por merecimento, e não por autenticidade. E sim por medo, né, por vergonha, por culpa, né, por medos neuróticos. Então, esses instrumentos mantêm essa sombra, essa alienação, onde a gente acaba sempre vivendo para o externo, né? Porque as pessoas acham de mim,
Eu tô o tempo todo ali viciado e carente, né, na aprovação do outro, na aceitação do outro, né, no incentivo do outro, porque eu mesmo não consigo mais ter essa relação apropriada, né, e conectada comigo mesma. Então é muito importante a gente ver como a gente reproduz hoje, né, essas dores que um dia foram causadas de uma forma externa, como a gente se responsabilizar por isso é parte, assim, essencial, né, do nosso empoderamento humano, é a nossa responsabilidade. E aqui a gente desenvolve alguns compulsores, tá, gente, nesse processo de repressão interna, que são formas da gente tentar ajustar o nosso valor, né, compensar o nosso valor. Como esse eu ferido se sente sem valor, né, ele não tem valor, a gente busca formas de estar na vida compulsivas, né, que a gente entendeu que as pessoas aplaudem, que as pessoas gostam, que as pessoas esperam, para se ajustar. Então eu falei, já tem aí vídeos, né, dos compulsores. Eu acho que inclusive eu tô no meio da série dos compulsores, né? Então, seja forte. Então, o que é o seja forte? É uma pessoa que dá conta de tudo. Então, o que essa pessoa reprime e deixa como sombra, né, gente? Reprimida. Suas fragilidades, suas necessidades, né? Sua necessidade de apoio, de ajuda, de troca. Emoções como a tristeza, como o medo. Não pode. O seja forte tem que dar conta de tudo. Então, a pessoa que tem um compulsor do seja forte, ela entende que assim ela tá ajustando o seu não confiável, o seu eu sem valor, que ela aprendeu a partir dessa repressão externa. O seja agradável, um outro compulsor muito comum, onde a pessoa entende que para ela então ter valor, ela precisa estar o tempo todo agradando o outro, sempre dizendo sim, sendo útil, né? O seja apressado, onde muitas pessoas acham que então ela vai estar ajustando, compensando o seu valor, né? Já que elas não têm valor essencial, já que a essência delas não é confiável, sendo, por exemplo, apressado, fazendo muitas coisas, sendo hiper útil, né? E aí, veja, isso daqui é uma forma de ajustar a partir dessa falsa verdade do eu ferido, tá bom? E aí a gente chega no terceiro eu, né, gente, que é o eu falso, que é o que a gente chama do eu adaptado. O que serve como que a gente vive esse eu adaptado? Bom, o eu adaptado, gente, é basicamente esse que a gente tem consciência, né? Então, assim, se eu não tenho muito processo de autoconhecimento, de consciência sobre mim, provavelmente eu vivo esse eu adaptado, que basicamente é esse eu alienado de mim mesmo e conectado com o externo. E por isso esse eu adaptado vive ansioso, vive inseguro, vive buscando a aprovação do outro, vive as relações de forma codependente, porque ele não está conectado com ele, não é a energia, a aceitação, o acolhimento e o amor na relação com ele que guia a vida dele. E sim o medo, a vergonha, a culpa, a baixa autoestima, a não confiança que está guiando ele. Então o eu adaptado, gente, que é esse eu falso, ele vive pela escassez, né? Ele vive de forma escassa. Ele não está vivendo pela abundância, né? Onde ele tem direito de escolher a sua expressão, onde ele se sente segura na vida a partir do que ele é e do que ele sente, do que ele precisa, né? A partir da sua potência e da sua capacidade. Não, ele está, na verdade, agindo pelo medo da falta. Pela medo da falta de amor, de aceitação. Então ele está o tempo todo em contato com a escassez. Então é uma pessoa que é muito ciumenta, é uma pessoa que é muito controladora, é uma pessoa que é muito tímida, é uma pessoa que é muito... Ela está sempre em contato com a escassez, com pouco. Né? Ela acha que a vida tem muito pouco para oferecer para ela, que ela está o tempo todo, né, numa situação de insegurança, já que ela não é confiável. Então, essa escassez, gente, gera uma reação e uma vivência defensiva, ou seja, eu ajo, né, a partir do medo. Como é eu agir a partir do medo? É reagir. Eu não estou escolhendo como é melhor para mim, como eu quero, quais são os meus valores, eu estou ali só reagindo à vida, né, só buscando uma sobrevivência, só sobrevivendo à vida. E isso é muito grave. Em algum momento, né, isso realmente nos adoece. Eu tô sempre na defensiva, sempre esperando o pior, né? Ou seja, eu tô sempre decidindo a partir do medo. As minhas decisões, as minhas atitudes é pelo medo. Então, isso mina a nossa potência, a nossa energia vital, a nossa essência. Nós, enquanto humanos, somos extremamente criativos, né? E criatividade fala exatamente sobre subjetividade, individualidade, né? E nós somos extremamente minados, né, nesse processo, e por isso a gente fica adoecido. E é óbvio, gente, que a gente fica apegado a esse eu falso. Se eu pergunto para qualquer pessoa, quem é você?
Essa pessoa vai me dar uma lista de quem ela é. Eu sou medroso, ou eu sou muito corajoso, ou eu gosto disso, eu gosto daquilo. A gente tem um apego, por quê? Porque por mais que tenha sido dolorido esse processo, me garantiu uma sobrevivência. Então a gente não vai abrir mão dessa sobrevivência enquanto a gente não tiver real consciência e confiança de que a gente pode viver mais do que isso, que a gente pode viver a abundância. E isso é parte do processo de consciência, parte do processo de autoconhecimento. Compreender que aquilo que a gente viveu externamente são padrões, são questões do outro, muitas vezes, é questão da família, então é uma questão do meu pai, é uma questão da minha mãe. Não é uma verdade absoluta, não fala sobre mim, fala mais sobre o outro do que sobre mim. Então quando a gente começa esse processo de autoempatia, de recuperação e acolhimento da nossa criança ferida, que está aqui, a gente começa um processo de ir abrindo mão disso que até então a gente trazia na vida como um apego, uma zona de conforto, né? Que eu coloquei aqui. Então, garante a sobrevivência, que é o que a gente chama de máscara. Então, tem aí também, né, no YouTube, uma série de vídeos falando sobre máscaras. Então, vai ter a máscara, por exemplo, do intelectual, aquela pessoa que não pode se sentir, né? Ela só pode pensar, só pode ser racional, ela foi reprimida demais nas suas emoções. Né? Aquela pessoa que é dramática, que ela só pode sentir, ela não pode pensar, né? Aquela pessoa que é bom moço, né? Ou seja, aquela pessoa perfeitinha, que busca perfeição. Tem o agressor, que entende que a vida é muito perigosa e tá ali só reagindo, né? E só agredindo e se defendendo do mundo e dos perigos que ele vê, né? Nesses medos neuróticos. E aí tem diversas máscaras, diversas formas da gente adaptar, tá, gente? Aqui, quando a gente chega nesse eu falso, tá bom? Então, veja, o processo de terapia é a gente entender, assim, o processo de terapia, né, gente? Óbvio que não. Mas boa parte do nosso processo de terapia é a gente entender como foi a nossa trajetória até aqui. A pessoa chega aqui e fala assim, eu sou ansioso. Eu falo, ninguém é ansioso. Você está ansioso, você desenvolveu ansiedade. A partir de feridas, de traumas, de desqualificações, que te faz hoje estar vivendo de forma falsa, insegura, escassa, né? Adaptada, sobrevivente, percebe? Então, ninguém é a doença, gente, isso é um processo, né? Então a gente precisa entender o nosso processo pra gente se empoderar da nossa história, dos nossos desafios, porque entendendo como eu repito essa repressão que um dia foi externa, eu fico mais seguro na vida, eu fico mais conectado às minhas necessidades, às minhas demandas, aos meus limites, né? Eu consigo resgatar de forma mais eficiente, amorosa e empática, né? E é quando isso acontece, porque a partir dessa compreensão desse processo, é quando a gente vai criando amor pela gente. Porque a gente vai entendendo a nossa dor, a gente vai entendendo o nosso processo. E a gente vai criando amor, a gente vai criando compaixão, a gente vai criando confiança, a gente quer justiça. A gente não quer mais saber disso daqui, de que a gente é errado. A gente quer mais viver as nossas emoções proibidas. Aí a gente está mais disposto nessa autoavaliação, né? A gente está mais questionador desses padrões. E é quando, né, então a gente vive esse retorno ao eu autêntico, né? É quando a gente começa um processo de desconstrução para reconstrução. Né? Ou seja, eu desconstruo entendendo todo esse processo que eu vivi até viver aqui, até chegar aqui no eu falso, que é alimentado pelo meu eu ferido, né? Pra gente depois começar a construir, reconstruir esse contato, essa conexão, essa liberdade de existir, né? Essa liberdade de expressar, onde você pode confiar naquilo que é essencial, naquilo que vem de você, nos seus sentimentos, nas suas demandas, nas suas expressões, né, para que o seu guia seja você, não seja qualquer outra coisa, né? Hoje eu inclusive fiz um vídeo falando um pouco sobre propósito de vida, né? Falando que muitas vezes a gente, quando vai entrando nesse processo de autoconhecimento, vai percebendo que o nosso propósito está relacionado muito mais, né, a valores externos, a expectativas externas, do que a nossa essência, do que a nossa verdade. Então, às vezes, a gente passa a vida, muito parte da nossa vida, né, sem nos conhecer. E veja, por que a gente faz essa repressão interna, gente? Por que a gente fica aqui reprimindo? Primeiro, porque isso aqui se tornou uma verdade, né? Esse bom e ruim aqui se tornou uma verdade, né? E segundo, porque foi muito dolorido esse processo. Então, a gente não quer mais entrar em contato com a dor, né? Mas no processo terapêutico, a gente, de forma muito amorosa, cuidadosa, empática, né, vai retornando para esse eu ferido, porque aqui
é onde vai estar a chave, né? Onde vai estar a chave da liberdade. É nessa compreensão, nesse acolhimento, no atender às necessidades, né, e os direitos dessa criança ferida que a gente vai começar a conseguir, né, questionar todo esse padrão, né, ressignificar e questionar todo esse padrão para retornar, né, no eu autêntico, para retornar à nossa essência, à nossa conexão com a gente. Então, é muito dolorido, né, a gente viver a vida alienado e inseguro da gente mesmo. Obviamente isso vai virar uma depressão, isso vai virar uma ansiedade, isso vai virar um medo, uma insegurança, né? Que todos nós vivemos, tá bom? Tô lendo aqui o que vocês escreveram. Veja, gente, a intenção, né, com esse quadro, com essa explicação do processo adaptativo, é iniciar, né, que vocês iniciem, né, o autoquestionamento e busquem, né? Eu sempre falo isso, terapia é um presente. A gente não precisa esperar estar adoecido, né, estar no pior momento da nossa fase para buscar ajuda. A gente pode buscar anteriormente, isso é um alto investimento. A terapia às vezes é muito desafiadora porque é um momento só para você, onde você vai estar falando de você, onde você é o centro, né? E como a gente tem dificuldade às vezes de ser o centro, né? Como a gente quer o tempo todo estar olhando e falando do outro, e pensando no outro, e buscando a expectativa e as demandas do outro, como é difícil às vezes a gente se colocar no centro da nossa vida, né? Então é essa a intenção, né? Para que a gente também possa agir de forma preventiva, né? E não só quando a coisa já está muito destrutiva, muito adoecida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente, da live. Eu vou, antes de terminar e ler um pouquinho aqui os comentários de vocês, eu vou ler a frase, tá? Que eu sempre leio no final e no início, que é o seguinte, que é uma frase de Foucault, que ele fala assim: não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo. Por que eu gosto muito dessa frase, né? Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo. Pessoas saudáveis, gente, vivem processos. Pessoas apegadas, enrijecidas, ficam adoecidas. São essas pessoas que sempre estão justificando as suas fragilidades, as suas destrutividades, por esse eu sou, mas é porque eu sou assim, mas é porque eu sou isso, mas é porque eu sou aquilo, mas é porque eu sou inseguro, mas é porque eu sou burro, mas é porque eu sou não sei o quê, mas é porque eu sou não. Então, essa rigidez, né, essa paralisação de autoimagem, essa rigidez de autoimagem é adoecida. Porque, veja, a gente está o tempo todo em contato com a vida, a gente está o tempo todo amadurecendo, a gente está o tempo todo descobrindo, a gente está o tempo todo reavaliando. E isso deveria desenvolver na gente uma autoimagem fluida. Onde, às vezes, o que você pensava uma semana atrás pode ser diferente do que você pensa hoje. E tudo bem. Isso é saúde, né? A gente não está na vida para ser perfeito, a gente está na vida para ser fluido, para viver processos, né? E por que é tão desafiador, né, às vezes a gente viver os processos? Porque a gente fica aqui nessa zona de conforto. A gente não confia na nossa essência, a gente não confia no nosso eu autêntico, aonde o nosso valor é inerente, né? Onde a gente tem autonomia de avaliação, né? Onde eu defino o meu valor e defino a minha autoconfiança, né? Onde eu confio em mim e tenho poder pessoal. Não, né? Se eu vivo aqui, né, nessa zona de conforto, eu vou ficar rígido, eu vou ficar só sobrevivendo na vida, escasso, sobrevivente, adaptado ao mundo e obviamente inseguro, né, ferido, adoecido, né? Então a vida é processo, nós somos processo, a gente está na vida para crescer, desenvolver, né? Quando precisar a gente se perdoa, a gente tem que ter sede, busca, né? Isso por nós, né? Porque o nosso compromisso na vida é com a gente. É claro que a gente vai ter pessoas que a gente ama e que a gente também quer se comprometer, que a gente também... Mas se a gente não é uma boa pessoa pra gente, a gente também não vai ser uma boa pessoa pro outro. Percebe? Então, a nossa maior responsabilidade na nossa vida é com a nossa vida pessoal. Muitas vezes eu vou atender alguns pais, né? Pais, mães, enfim, são pessoas que estão buscando terapia pra si, mas que são pais e mães. E aí eu já brinco, porque a gente tá lá falando sobre o processo dela, e a pessoa já começa, ai meu Deus, mas eu faço isso com meu filho. Ah, mas isso com meu filho. Mas você acha que... E começa um processo de novo, dela pro outro. E aí o que eu sempre falo, né, gente, lembro seja uma pessoa essencialmente boa pra você, tenha uma boa relação com você.
né? Saiba lidar com sua humanidade, com sua humanidade imperfeita, com seus erros, com seus processos, né? Saiba qualificar os seus acertos, as suas capacidades, as suas potências. Isso naturalmente é o melhor que você pode dar para o seu filho. Porque uma coisa aqui, né, gente, que gera muita repressão é referência. Às vezes nem é o que fazem com a gente. Mas eu tenho lá um modelo do feminino, eu tenho lá um modelo do masculino, eu tenho lá um modelo de relação, né? Eu tenho lá modelos de expressão emocional. Então isso está o tempo todo impactando a gente, né? Então não é egoísta você buscar saídas para você, não é egoísta você se priorizar em alguns momentos da sua vida, muito pelo contrário, isso também vai te ajudar a ser uma pessoa mais amorosa, mais presente, mais consciente, menos projetiva, menos reativa, menos codependente, que é uma coisa que adoece muito as relações, que é muito tóxica, né? Então invistam, se responsabilizem pela vida de vocês, a gente se tornando pessoas melhores, com certeza a gente já inspira e ajuda muito o mundo, tá bom? Eu vou ler aqui um pouquinho dos comentários de vocês. Ai, que bom que vocês estão gostando. O Rodrigo disse que é a primeira vez, né, que tá aqui. Boa noite, amanhã passa aniversário. Adorei suas explicações, me sinto muito bem com tudo que a senhora fala. Ai, Rodrigo, que bom, feliz aniversário, parabéns, viu? Érica, bem-vindo, mãezinha, que bom que você tá aqui. Camila, querida. Cláudia, que bom que você tá aqui também. Gente, obrigada por acompanhar, que bom que vocês gostaram, né? Vini, que bom ter você aqui, Vini, um querido. Gente, muita gente aqui que eu falo assim, ó, que já tá virando quase que parte da minha família do canal aqui. São pessoas que sempre me acompanham, né? O Ladrão de Sorriso também sempre tá aqui. Gente, muito obrigada pela companhia de todos vocês. É uma pena a live ter ficado com um número baixo, né? Eu espero que postando lá no YouTube, né? Que eu vou postar, mais pessoas usufruam dessa explicação. Eu acho que é uma explicação que ajuda muito no processo de autoconhecimento e no incentivo, né? Por essa busca do saudável, da liberdade, da autenticidade, da autonomia emocional, né? Que talvez seja o grande propósito, né, da nossa vida, é o propósito de crescer, se desenvolver, né? Como Foucault trouxe aqui na frase. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Eu acho que amanhã, ou no máximo quinta, eu já tô subindo a live, tá? Lá pro YouTube. Então convidem as pessoas que vocês gostam, que vocês acham que podem usufruir dessa explicação, dessa compreensão, tá bom? Pra se incentivarem também a buscar a sua saúde, seu propósito de crescimento na vida. E, gente, quinta-feira eu vou estar falando aqui sobre ansiedade e depressão. Tá? Então vou estar falando aqui bastante sobre esse eu ferido, né? Sobre essa falsa autoimagem, né? Sobre essa imagem adoecida, reprimida, como que esse processo, né, acaba adoecendo, né, a gente. Então eu vou estar falando um pouquinho sobre a depressão e a ansiedade. Então se vocês conhecem alguém que pode usufruir desse tema, né, que quer saber mais, que quer entender mais, né, já convida para quinta-feira. E na terça, se eu não me engano, eu vou olhar direitinho a programação que eu fiz, mas eu acho que na terça-feira que vem a gente já vai fazer uma visualização, tá? E é uma visualização bem legal, que é uma visualização com a nossa criança interior, tá bom? Que também gosto muito de fazer vivências e ainda tive pouca oportunidade de fazer aqui na live com vocês, tá bom, gente? Um beijo no coração de todo mundo, obrigada pela presença, o carinho, as qualificações aqui, tá bom? E até a próxima, até quinta!